Estamos começando mais uma transmissão aqui em chicopirajú.blogspot.com.br. Teve título do Flamengo, mas foi na base. A base do Flamengo sempre muito forte. Teve o Corinthians vencendo fora de casa na Libertadores. Hoje tem o Vasco em ação, tem o Cruzeiro. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Tricolor tentando chegar às oitavas de final da competição. Tudo isso e muito mais a gente começa a destacar agora. Lembrando que, como já falei no início aí, o Flamengo, a base do Flamengo encontrou forças no fim. Conseguiu empatar com o Real Madrid. Ontem já havia sapecado uma goleada no Borussia Dortmund nas semifinais. Hoje conseguiu empatar no fim com o Real Madrid e o goleiro do Mengo foi decisivo, né? 4-2 nos pênaltis e o Flamengo fica com o título invicto do Campeonato Internacional Sub-16 de Dubai. O rubro-negro viu os merengues do Real Madrid comandarem as ações e o placar até os 49 do segundo tempo, mas tirou forças nos acréscimos para levar a disputa para os pênaltis com o gol de Jean Carlos e depois nos pênaltis duas defesas de Bruno garantiram aí a taça para os garotos do Ninho do Urubu. Um jogo para a memória do jovem do Flamengo e, é claro, para a torcida também, né? E um jogo para a história de Bruno, de 16 anos, que entrou em campo sem ter tido tanto trabalho assim, mas como trabalhou nesta decisão, inclusive com um status aí de herói. Vale dizer também, né, que o título ficou marcado por um choque forte entre Canizares e Lourenço Herrera. Aos 13 do segundo tempo, o garoto do Real Madrid, na tentativa de proteger a bola levantada na área, levou uma joelhada do companheiro e caiu desacordado no gramado. O atendimento começou em campo, levou cerca de 10 minutos e terminou com o camisa 2 do Real Madrid sendo encaminhado de ambulância a um hospital da região. Flamengo, que na primeira fase goleou o Al-Ahly por 5-1, o Al-Ahly por 8-0, 3-0 no PSV. Nas semifinais, 8-2 no Borussia Dortmund. E na final, perdeu 100% de aproveitamento, mas empatou, terminou de forma invicta. 1-1 com o Real Madrid no tempo normal e vitória 4-2 nos pênaltis. Alegria para o torcedor do Flamengo, que no campo não vem tão bem assim. Ontem o Flamengo ficou no empate em casa com o Santa Fé em 1-1. Só não teve vaia da torcida porque não tinha torcida no Maracanã. O Flamengo continua cumprindo a suspensão depois de incidentes na final da Copa Sul-Americana. Ontem teve o jogaço entre Pato e Marreco, clássico das penas pelo Paranaense da Chave Ouro. Único jogo, aliás, do dia de ontem. E terminou 5-5 este jogaço em que o Marreco saiu na frente. Ainda no primeiro tempo, o Pato abriu 3-1 para delírio da galera que foi ao Dolivar Lavarda. No segundo tempo, fez mais 2 gols. Só que quando faltava 8 minutos para o final do jogo, o Pato desacelerou. Talvez acreditando que o jogo já estivesse ganho. Aí entrou em ação o técnico baiano. Goleiro linha, vai pro tudo ou nada, não importa se é perdido por 1, perdido por 2, perdido por 10 ou em busca de um empate. E a estratégia do baiano deu certo. A equipe do Marreco conseguiu buscar o empate que parecia impossível e por pouco não saiu com a vitória, para a tristeza e para as vaias da torcida do Pato, que vaiaram o time ao final da partida. Muitas vaias porque deixaram escapar uma vitória, uma goleada. Já era 5-1 e o jogo terminou empatado em 5-5. Lembrando que o Marreco não teve Sinoé, que estava suspenso. Os gols do Cressol Marreco, marcados por Sol Salles 2, Richard marcou 2 e o Bateria fez o quinto e último gol, o gol do empate já no finalzinho do jogo, 5-5. Clássico das penas, é sempre clássico e este entra para a história mais uma vez. Duas equipes brasileiras em campo ontem pela Libertadores. Anteontem, já falei, o Grêmio empatou 0-0, reclamou de um pênalti. Ontem teve o Corinthians com gol de cabeça do Jadson, vencendo o Independiente em Avejaneira. Primeira vitória do Corinthians na história, jogando em Avejaneira, vitória por 1-0. O Corinthians, único time brasileiro que não tomou gols ou nenhum gol ainda na Libertadores, o que é um feito importante. Após 3 rodadas, o Corinthians lidera o grupo. O Corinthians até tomou um gol, só que o Bandeirinha deu impedimento, em que o jogador
do Independente não estava impedido, mas enfim, o Corinthians não tem nada a ver com isso, segue aí invicto, 2 vitórias, 1 empate e ainda não sabe o que é tomar gols o goleirão Cássio nesta Libertadores da América. No outro jogo já falei aí, Flamengo e a equipe do Santa Fé ficaram no empate em 1-1. Logo no começo do jogo, Henrique Dourado botou a bola nas redes e o empate veio em mais uma falha da defesa. O Morello empatou, o Morello que é o artilheiro da Libertadores até aqui 2018. O gol do Corinthians foi marcado por Jadson aos 35 do segundo tempo. Embaixo aqui do vídeo você vai ter aí todas as informações, todos os detalhes com relação ao Sudoeste Paulista, com relação ao Sudoeste do Paraná e os links, né, dos sites do rbj.com.br, ppnewsfb.com.br, jornaldebeltrão.com.br, também do site jornalsudoestepaulista.com.br, o Expresso Piraju.com.br, no Blogspot, a mesma plataforma aqui do chicopiraju.blogspot.com.br e outros destaques mais de outras plataformas também para você ficar bem informado. Então os links logo embaixo aqui do vídeo, você vai ter os links aí de mais matérias do esporte para você ficar sabendo, tá bom? No próximo sábado tem PFB Futebol Clube jogando na capital paranaense, vai ser um grande duelo, né? 10 anos PFB Futebol Clube, um grande duelo, e a equipe buscando a reabilitação, buscando aí novamente a campanha, né? Já que está com menos de 50% de aproveitamento nos jogos disputados até aqui, tem 49,1% de aproveitamento em todos os jogos que disputou, são 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. PFB Futebol Clube marcou 118 gols e tomou 109, tem um saldo positivo de 9 até aqui neste ano de 2018. Estarão em Curitiba, além do goleiro Rodrigo, o Neri e o Monteiro na zaga, o Delar em uma das laterais, o Léo, o Dala, o Szymanski, todos no meio, o Wanderson no ataque, o Igor também ali no meio campo, o Polassi fazendo uma das alas, a ala esquerda provavelmente, e também o meio, e além do Henrique, que pode jogar ali no ataque, pode jogar também na zaga. Enfim, a equipe do PFB Futebol Clube que vai ter o reforço de peso do Cristóvão, que vai estar também na capital paranaense próximo sábado, jogo lá na capital. PFB Futebol Clube comemorando os seus 10 anos. Temos aqui os destaques, trazer informações, né, para você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. A Ponte Preta perdeu Luan Pérez, que vai para o Fluminense. No Palmeiras segue ali uma grande pressão por vitórias. O Palmeiras que não se conforma com a história ainda do Paulista. Isso que o presidente falou que era paulistinha, né? Agora contrataram uma mega empresa de investigação para provar que houve interferência externa. Se foi contratado pelo Palmeiras, provavelmente o laudo vai dizer que sim, né? A empresa não seria contratada para dizer que não, mas vamos esperar os desdobramentos aí desta situação. Enquanto isso, na Bolívia, o técnico Maurício Soria, ele foi agredido, né? Ele foi agredido, trocou socos com um funcionário do clube e pode ser demitido, isto lá na Bolívia, né? São cenas lamentáveis, né? Nem parece futebol. Mas o técnico da seleção boliviana, ele se envolveu aí em uma briga com um funcionário no meio da rua e o caso foi parar na polícia. O Soria não falou publicamente ainda sobre o acontecido, mas os veículos bolivianos divulgaram o que seria a versão do treinador apresentado à polícia. A briga começou porque Manuel Talamani, funcionário pessoal de Soria, estava lavando o carro com as janelas abertas, né? Molharia o estofado e tudo mais, em virtude disso, uma briga generalizada. Que feio! Temos aqui os destaques também, né, que o Rafael Nadal está nas quartas de final em Monte Carlo, depois de vencer o russo Khachanov por 2-0 e vai pegar Dominic Thiem aí nas quartas de final da competição. Temos aqui ainda os destaques em chicopiraju.blogspot.com.br. Leandro Donizete, ex-Santos, foi apresentado no América Mineiro e acredito que o América vai brigar muito mais do que apenas para não cair no Brasileirão. Diz que pode estar brigando até por vaga na Libertadores da América. Pensamento de Leandro Donizete. Raça ele tem de sobra.
E o Santos confirma a troca de Zeca por Sacha com o Inter de Porto Alegre. Então Sacha vai se efetivar de vez no Santos e Zeca vai defender as cores do Internacional de Porto Alegre. Teve clássico na Turquia, Fenerbahçe e Besiktas, é um super clássico, o pessoal por lá é fanático, né? Também na Turquia. E o Şenol Güneş, ele teve um objeto sendo atirado em sua direção, sofreu um corte na cabeça e o jogo teve que ser suspenso. O zagueiro Pepe, para avaliar, foi expulso. Que novidade, o Pepe ser expulso, né? E a Federação Italiana pune Bruno Henrique, que está no Palmeiras e ex-Corinthians. Ele foi punido com 1 ano de suspensão lá no futebol italiano por utilização de passaporte falso. A suspensão vale apenas para o futebol italiano, não tem nada a ver e não irá se estender para o futebol brasileiro, tá? O Tite segue observando os jogadores aí para a Copa do Mundo. Nos próximos 25 dias, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira vai definir as 5 vagas restantes do grupo que vai à Copa do Mundo na Rússia. A convocação será no dia 14 de maio, já está pertinho, né? Menos de um mês aí para essa convocação. Tite e seus auxiliares têm ido a jogos pelo Brasil, mas a partir desta quinta-feira também estarão em estádios mundo afora, né? Então tá aí as dúvidas que ainda pairam na seleção brasileira. Garantidos na Copa: Alisson, Roma e Ederson, Manchester City, os goleiros. Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, e Marcelo, do Real Madrid, nas laterais. Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva e Marquinhos, do PSG, também já garantidos na zaga. No meio campo já garantidos: Casemiro, Fernandinho, Casemiro do Real, Fernandinho do City, Paulinho e Coutinho, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Benjinguan, Fred do Shakhtar e William do Chelsea. No ataque já garantidos: Neymar, se recuperando de lesão do PSG, Gabriel Jesus do Manchester City, Douglas Costa da Juventus e o Roberto Firmino do Liverpool. Disputam vaga no gol Neto do Valência e Cássio do Corinthians. Nas laterais disputam vaga Fagner do Corinthians, Rafinha do Bayern de Munique, Danilo do Manchester City, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Alexandro da Juventus. Na zaga disputam uma vaga na Copa Jeromel do Grêmio, Rodrigo Caio do São Paulo e Gil do Shandong Luneng. No meio campo podem pintar na Copa Arthur do Grêmio, Anderson Talisca do Besiktas, Rodriguinho do Corinthians, Juliano do Fenerbahçe e até mesmo Lucas Lima. Acho que esse já é uma carta fora do baralho, pelo menos, que vem apresentando nos últimos jogos. No ataque, as dúvidas pairam sobre Tyson do Shakhtar Donetsk, William José da Real Sociedad e Luan do Grêmio. Então está aí, né, as dúvidas que pairam ainda na cabeça de Tite. Temos aqui os destaques, jogos de hoje. Vamos lá com os jogos de hoje, né? Pelo Brasil afora. O Trem vai jogar contra o Macapá pelo Campeonato Amapaense. O Ipiranga lidera por lá. O Trem que joga hoje contra o Macapá é o Lanterna. Pela Copa do Brasil, como eu falei, tem São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo de ida 2-1 para o Atlético. Arbitragem Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, todos do Rio de Janeiro. Torcida do São Paulo acredita num resultado melhor. Não tem mais a história do gol fora, então 1-0, 2-1, 3-2 para o São Paulo, decisão por pênaltis. Por outro lado, o Atlético Paranaense vai jogar em busca do empate. Vitória da Bahia e Inter se enfrentam, jogo de ida 2-1 para o Vitória e a situação do Vitória é a mesma do São Paulo. Copa do Nordeste, fase preliminar já do ano que vem, tá? Confiança contra o América de Natal. Pelo Campeonato Espanhol, Barcelona pertíssimo do título, 8 pontos à frente do segundo colocado. Hoje tivemos o William José, dúvida na seleção, marcando um dos gols da vitória da Real Sociedad, 3-0 sobre o Atlético de Madrid, e o Atlético estaciona ali nos 71 pontos, segue na segunda colocação. O Alavés enfrentou o Girona, perdeu por 2-1 este duelo. Betis, com gol de Júnior, aos 49 do segundo tempo, venceu o Las Palmas pelo placar de 1-0, e o La Coruña 7 pontos ainda de tentar alguma coisa de escapar da zona do rebaixamento. E o Levante venceu o Lanterna Málaga por 1-0, o Levante que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Gol foi do Boateng aos 48 do segundo tempo. Tivemos campeonato inglês e o Chelsea conseguiu vencer por 2-1 o Burnley, vitória importante, né? Os gols do Barney e do Moses, e com isso o Chelsea
segue firme ali na quinta colocação. Leicester e Southampton empataram em 0-0. Southampton segue pertinho ali da zona da degola. Hoje, pela Libertadores, tem o Emelec contra o River Plate, jogo pelo grupo do Flamengo. O River Plate, se vencer, pode assumir a liderança. O Emelec é o lanterna do grupo, mas joga em casa. Hoje tem Racing e Vasco, tem Universidade do Chile e Cruzeiro. O Racing lidera o grupo com Universidade em segundo. Vasco e Cruzeiro seguem com apenas um ponto ganho até aqui. Hoje também tem Aliança Lima do Peru contra o Júnior da Colômbia, jogo do grupo do Palmeiras. O Palmeiras lidera com 7. O Aliança tenta hoje ficar mais perto do Boca, que é o vice-líder com 5. O Júnior ainda não pontuou na Libertadores deste ano. São os jogos de hoje, portanto, aí pela Libertadores também. Copa América de Futebol Feminino, grupo final, Brasil começou na segunda fase tão bem quanto terminou a primeira, né? 3-0 o Brasil venceu a seleção da Argentina na Copa América. Aí é o futebol feminino, as mulheres jogando bem. Os gols da Cristiane, da Thaís e da Debinha, todos os gols no segundo tempo. Copa do Brasil Sub-20 já encerrado também nos pênaltis. O Flamengo ganhou do Vitória e o São Paulo eliminou a Chapecoense, empate em 0-0. São Paulo havia vencido no jogo de ida. As emoções também do campeonato da Copa do Brasil Sub-20. Campeonato holandês já terminou, o PSV campeão, mas tem que terminar aí as rodadas, né? E o David Neres, ex-São Paulo, fez 2 dos 4 gols da vitória do Ajax, 4-1 sobre o Venlo, pertinho da zona do rebaixamento. O outro jogo de hoje do campeonato holandês, o Utrecht e Groningen empataram pelo placar aí de 1-1. Temos aqui ainda os destaques e os resultados, né, para você que nos acompanha. Lembrando que amanhã tem jogo da Cidade Norte em Francisco Beltrão, ginásio Charará, os ingressos a R$5 pela Copa da Turquia, já falei, Fenerbahçe Besiktas, jogo foi suspenso, Pepe foi expulso aos 30 do primeiro tempo e o jogo foi suspenso aos 14 do segundo tempo, invasão parte da torcida, por questões de segurança, acabou aí sendo o jogo interrompido. Lamentável, né, que ocorreu aí no futebol turco. Vamos aqui com os resultados de ontem, né? Até a terça a gente já tinha trazido todos os resultados, mas ontem nós tivemos jogos importantes, além do empate do Flamengo com o Santa Fé em 1-1 e da vitória do Corinthians sobre o Independiente por 1-0 lá na Argentina. Nós tivemos a vitória do Libertad sobre o Peñarol pelo placar de 2-1, resultado pode até ser considerado surpreendente, né? O Peñarol teve um jogador expulso, é verdade, o Libertad conseguiu o gol no finalzinho. E o Atlético Tucumã venceu da Strongest na Bolívia, aí é resultado surpreendente por causa da altitude. 2-1 para o Atlético Tucumã sobre o The Strongest. Pela Copa do Brasil, o Goiás avançou à próxima fase, às oitavas de final, ganhou do Avaí por 2-0. O Atlético Mineiro perdia por 2-0 para o Ferroviário, foi buscar o empate 2-2. Jogo de ida venceu por 4-0. O Galo está na próxima fase, utilizou um time misto ali também, importante dizer. A Ponte Preta perdeu para o Náutico por 1-0, gol de pênalti, mas a Ponte havia vencido o jogo de ida 3-0. Ponte também nas oitavas de final da competição. Pelo Campeonato Espanhol, ontem o Espanhol perdeu em casa para o Eibar por 1-0, o Valência perdeu em casa para o Getafe por 2-1 e o Real Madrid empatou com o Atlético Bilbao em 1-1. No Campeonato Inglês, o Manchester United, vice-líder, empatou com o Bournemouth. Venceu o Bournemouth pelo placar aí de 2-0. Na Copa Sul-Americana, Estudiantes da Venezuela e o Temuco do Chile empataram pelo placar de 1-1. Tivemos também Liga dos Campeões da Ásia, com os gols brasileiros do Tianjin Quanjian, né, que venceu por 3-2 o Kashiwa. Nós não tivemos gol brasileiro aí neste jogo. Tivemos também o Jeonbuk vencendo o Kit pelo placar de 3-0, mais um jogo aí da Liga dos Campeões da Ásia. O Melbourne venceu por 2-1 Xangai East Asia, jogo também disputado no dia de ontem. E fechando a rodada, o Kawasaki Yusan da Coreia. Kawasaki do Japão empatou em 2-2 com o Ulsan, vencia pelo placar de 2-0, mas deixou a vitória escapar aí no final. Pelo campeonato belga, nos playoffs, o San Liège ganhou do Anderlecht pelo placar de 2-1. Na Copa do Brasil Sub-20 avançaram à próxima fase. O Botafogo, que ganhou do Figueirense 3-1, o Grêmio Sub-20
que ganhou do Fluminense 2-1. O Palmeiras, mesmo perdendo para o Bahia por 2-1, avançou. A Ponte Preta também perdeu por 2-1 para o Juventude, mas quem levou a melhor foi a Ponte, que está classificada. O Vasco ganhou do Vila Nova por 2-0 e também se classificou. Corinthians sofreu um pouco mais, empate em 2-2 no tempo normal, vitória nos pênaltis do Corinthians sub-20. Copa do Nordeste, qualificação, Campinense 1, CRB 0, Juazeirense 1, Salgueiro 1, River e Sampaio Correia, o River do Piauí, o Sampaio Correia do Maranhão. Esse jogo terminou empatado em 2-2, jogos que foram disputados aí no dia de ontem. Temos ainda aqui também os destaques pela Copa da França. O Caen perdeu para o PSG pelo placar de 3-1 e o PSG, claro, avança, está na decisão do campeonato com 2 gols do Mbappé e 1 do Nkunku. A equipe está na finalíssima da Copa da França. Pode ser que pinte mais um título aí para o PSG, quem sabe mais um título. Daniel Alves, que já tem 37, quer o 38º título também brasileiro, que é o maior campeão individualmente, é o jogador com o maior número de títulos, diga-se de passagem, né? Então nós tivemos aí este duelo e quem vai enfrentar a equipe do PSG na decisão é o Le Herbian, que conseguiu um resultado também surpreendente, né? Surpreendente esta equipe aí que chega à decisão desta competição que é a Copa da França. Jogos interessantes, né? E o Le Herbian conseguiu chegar aí à decisão para enfrentar o todo-poderoso PSG. Conseguiu vencer o Chambly pelo placar de 2-0 nas semifinais e vai fazer a disputa. O AEK na Copa da Grécia avançou também 1-0 sobre o Larissa. Tivemos pelo campeonato italiano, vitória do Atalanta, Roma bateu Gênua, Juventus ficou no empate com o Crotone em 1-1, resultado surpreendente, hein? Fiorentina e Lazio, que jogo, 4-3 para a Fiorentina. Napoli se aproximou ali da liderança, 4-2 sobre a Udinese, Sampdoria 1, Bolonha 0, Spal e Chievo 0-0, Torino e Milan empataram em 1-1, Sassuolo ganhou do Verona fora de casa pelo placar de 1-0, rodada cheia do campeonato italiano, que tem a Juventus, líder com 85, Napoli agora tem 81 pontos ganhos, faltam 5 rodadas ainda, Roma aparece em terceiro, já bem distante, Juventus e Napoli brigando pelo título do campeonato italiano deste ano de 2018. Nos amistosos internacionais, destaque para o Zimbábue, que perdeu para a Botsuana pelo placar de 1-0, único amistoso entre seleções disputado no dia de ontem. Taça de Portugal, o Desportivo Aves venceu na prorrogação Caldas e o Sporting eliminou o Porto, estão aí na próxima fase da competição. Pelo campeonato russo, destaque para a vitória do CSKA Moscou sobre o Ankar 3-0 e o Zenit, que ganhou do Dinamo 2-1. Lokomotiv e Ankart ficaram no empate em 0-0. Na Copa da Turquia, o Akhisar eliminou o Galatasaray ao vencer por 2-0. O Galatasaray ainda teve um jogador expulso, Maicon, né? E São Paulo foi expulso e o Akhisar venceu por 2-0. Este duelo está na final da competição. Na Copa da Ucrânia, Dinamo Kiev e o Shakhtar avançaram à próxima fase. O Dinamo Kiev venceu por 4-1 e o Shakhtar sapecou 5-1 no Mariupol. Importante dizer aí que os gols, tivemos 2 do Tyson e 1 do Marlos. Os brasileiros, como sempre, fazendo bonito na equipe do Shakhtar. Fechando aqui, vamos com a agenda já da próxima sexta-feira, né? Portanto, amanhã tem muitos duelos aí. E a gente já destaca aqui para você que pela Série B, Juventude vai encarar o Oeste de Itápolis, o São Bento vai pegar o CSA e o Paysandu vai encarar o Londrina. Pelo Campeonato Espanhol, amanhã tem Leganés contra a La Coruña. No Campeonato Alemão, Borussia Mönchengladbach vai jogar contra o Wolfsburg. Temos ainda aqui os destaques também que pelo Campeonato Argentino, amanhã tem o Argentino Júnior contra o Olímpio, o Estudiantes contra o Belgrano. Teremos ainda a Copa da Ásia de Futebol Feminino, Tailândia contra a China e a Austrália encarando o Japão, além de muitos outros campeonatos, como a Major League Soccer, por exemplo, que vai movimentar o Sport Kansas City contra o Vancouver, e outros destaques mais, outras competições mais que estarão sendo disputadas aí neste super final de semana, começando já na sexta-feira com estes jogos que eu já trouxe aqui para todos vocês que acompanham, né? Que curtem, que seguem Chico Pirajô
No Campeonato Português, amanhã também tem Braga contra o Marítimo. E pelo Campeonato Turco, o Başakşehir contra o Kayserispor também estarão se enfrentando no dia de amanhã, portanto na próxima sexta-feira. Já trouxe destaques do tênis, vamos falar aqui também do basquete antes de encerrar. Lembrando que embaixo aqui do vídeo tem a descrição, mais links, mais informações de outros esportes. Novo Basquete Brasil, playoffs, Flamengo contra o Minas, jogaço, e Franca contra Bauru, rivalidade a toda. Na Liga de Basquete Feminino, ainda a fase de classificação, Catanduva contra Blumenau. Nos playoffs da NBA, o Miami Heat vai encarar o Philadelphia 76ers, o New Orleans Pelicans vai encarar o Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs contra o Golden State Warriors. Homenagens e mais homenagens. A esposa do Popovich faleceu em meio aos playoffs, surpreendendo a muitos, até mesmo o LeBron James, que chorou ao saber desta notícia após ter marcado 45 pontos. Joga demais esse LeBron, né? Pelo NBB, os playoffs da NBB, nós tivemos a vitória do Mogi sobre o Caxias 69-57. E nos playoffs da NBA, o Cleveland bateu o Indiana 100-97. Utah Jazz ganhou do Oklahoma City Thunder 102-95. E o Houston Rockets ganhou do Minnesota Timberwolves por 102-82. Na Liga Europeia, vitória do Fenerbahçe e vitória também aí na prorrogação dos Žalgiris Kaunas da Lituânia por 87-78, ganhando do Olympiacos. Ainda temos aqui vitórias nos playoffs da NBA do Toronto, do Boston e do New Orleans Pelicans, além do CSKA Moscou e do Panathinaikos nos playoffs da Liga Europeia, com uma vitória do Flamengo sobre o Minas, atropelando 101-74 anteontem nos playoffs do Novo Basquete Brasil. Nós teremos também aqui no dia de hoje, vale dizer, né? Tivemos, aliás, pela Liga Europeia, mais uma vitória do CSKA Moscou e o Real Madrid ganhando do Panathinaikos. E amanhã tem playoffs do Novo Basquete Brasil, o Paulistano enfrentando o Basquete Cearense e o Mogi jogando contra Caxias do Sul. No basquete feminino, a LBF, a Liga de Basquete Feminino, o São Bernardo contra o Sampaio Corrêa e o Santo André contra o Uninassal. Nos playoffs da NBA, amanhã nós teremos aí o Indiana Pacers contra o Cleveland Cavaliers, o Washington Wizards contra o Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks encarando o Boston Celtics. Na Liga Europeia tem o Fenerbahçe contra o Baskonia e o Olympiacos contra os Žalgiris Kaunas, jogos que serão disputados no dia de amanhã. Temos aqui também ainda, antes de fechar, agradecendo a você que nos acompanha, os destaques do vôlei. Vôlei também é destaque por aqui. Lembrando que nós estamos em reta decisiva de Superliga Masculina. A equipe do Cruzeiro vai jogar contra a equipe do Funvic Taubaté. Este jogo acontece amanhã. Superliga Feminina, decisão no próximo domingo. O Sesc encarando o Praia Clube. O mando agora é do Praia Clube. Jogos estão deste final de semana também do vôlei, para você ficar por dentro aqui. Final de semana tem UFC, tem MMA, um monte, e tem também, claro, ainda vale dizer aqui, automobilismo e muito mais, né? Hoje tem um jogo pela Liga Nacional de Futsal. O São José vai jogar contra o Atlântico, jogo que será disputado hoje. Ontem o Joinville ganhou 2-0 do Foz Cataratas. Anteontem, vitória do Carlos Barbosa sobre o Copagril, e o Corinthians ganhou do Atlântico. Os dois jogos terminaram 2-1, né, tanto para o Carlos Barbosa como também para o Corinthians. Amanhã, sexta-feira, nós teremos pela Liga Nacional de Futsal Blumenau contra a Soeva e o Tubarão encarando Cascavel. Final fora da Taça UEFA de Futsal. Amanhã tem Giori contra Sporting e o Movistar Inter contra a equipe do Barcelona. Aí é duelo espanhol. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você. Tenham todos uma ótima quinta-feira, restinho de quinta, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a qualquer momento aqui em chicopiraju.blogspot.com.br.